Muito bem, continuando então a segunda parte da aula, temos aqui, né, como foi feito na primeira aula, a adaptação do terreno e já foi feito a planta de situação de forma 2D, que ela já fica organizada e separada aqui para a gente colocar depois na prancha. E aí com isso, no nível térreo, que é aquele nível onde foi criado a 30 centímetros de altura, né, em relação ao nível zero, aliás, e com ele você consegue então, de forma planificada, começar a executar a sua planta baixa, né? As premissas da planta baixa. E para isso é de suma importância que você tenha noção da ideia que você vai projetar, que vai elaborar aquela determinada construção, enfim, e não tem condições de você já simplesmente do zero começar a desenhar e imaginar que a modelação já está dando certo. Não é impossível, até porque quando a gente estuda projeto de arquitetura, é básico, de praxe a gente fazer um estudo preliminar. Então aqui nós temos um croquis desta situação, né? Imaginando que você já tem toda a regulamentação daquele lote, as normatizações do código de obra de determinado município que está inserido aquele lote, como questão de afastamento, recuos, o que se pode construir, o que não deve, e além disso, também as intempéries naturais, né? Por exemplo, como é a insolação, a ventilação, como se dá o acesso, como é estabelecido a topografia daquele local. Então, tudo isso você tem que considerar, e é legal, como arquiteto, você levar isso para o desenho, para que você possa setorizar, fazer um estudo de massa, ver como vai se adaptar e como vai ficar melhor aplicado às tuas ideias do projeto de construção. Então, digamos que aqui tem o nosso terreno de 12 por 30, onde tivemos um afastamento de 2 de fundo, 1,5 de lateral e 5 de frente, considerando a legislação de palmas, né? E aí nós temos um pequeno loft aqui, nem se considera uma casa, simplesmente por questões de praticidade para na hora a gente poder somente estudar o básico da ferramenta do Revit dentro em relação a um projeto. Então nós temos um afastamento primário, né, que eu acredito que é o que a gente pode já estabelecer dentro deste plano aqui, onde nós determinamos a parte térrea. Então com isso, aqui mesmo, ó, nessa aba de ferramentas da arquitetura, nós podemos, com o plano de referência, ou seja, você vai criar planos horizontais em relação aos recuos. E ao invés de você sair criando de ponto a ponto, você pode fazer por meio de uma seleção de linha, porque nós já temos as linhas do limite do lote. E aí, como eu preciso só afastar a linha que vai surgir para representar o afastamento por meio de planos, eu simplesmente seleciono essa ferramenta, que é por seleção de linhas, e determino a distância. Então, tenho 5 metros de afastamento na parte frontal, né? Percebe que quando eu clico na linha, automaticamente aparece um tracejado, representando que é onde vai fixar aquela linha. E aí eu venho 2 metros no deslocamento para a parte posterior, que é o fundo. Ó, tá vendo? Se eu for para um lado, vir mais para dentro, ele fica dentro do lote. E a lateral, que foi 1,5 metro, 1,5 metro. Então eu chego aqui, ó, conforme está neste desenho, ó, percebe? Por isso que é importante você fazer um croquis de estudo, para que quando você for determinar o que vai desenvolver no Revit, isso já vem pré-estabelecido, para você não ficar confuso, não dar erro, porque querendo ou não, o Revit é um software inteligente, em que precisa que você já tenha a receita pronta em si, porque o intuito dela é modelar a construção, não é simplesmente criar o desenho. O desenho vai ser apenas um resultado disso. Ok? Então, diante disso, determinados esses afastamentos, esses recuos, agora eu sei que eu tenho que construir nessa região onde é determinado para construir. Se a gente observar no desenho, já bem no limite aqui do afastamento de 5 metros, eu tenho uma primeira parede que se estende para no sentido vertical a 7 metros de comprimento, e aí eu faço outra parede fechando a 10,5, que foi a metragem que ficou na largura aqui destinada para a construção. Querendo ou não, nós temos o quê? De modo geral, modo grosso, um retângulo de 10,5 por 7 metros. Então, sabendo disso, eu já venho aqui, ó, aciono as minhas ferramentas de parede,
tá aqui. Lembrando que quando você abre a ferramenta de parede, você tem uma variedade de tipos de paredes, né? Dependendo do template que você está utilizando, o que você pode mesmo construir. E nelas tem uma categoria que é importante você se atentar, que nós temos as paredes básicas e as paredes cortinas. Além das cortinas, nós também temos paredes empilhadas. Essas empilhadas, elas são situações onde aquela parede vai ter uma parte dela de revestimento abaixo de uma medida que ela não compõe todo o acabamento de fora a fora do tamanho daquela parede. Então, a gente chama ela de empilhada, por camadas. Enquanto as paredes cortinas, nada mais é que paredes onde você, quando ela é construída, ela, além das camadas que ela tem de acabamentos, ela tem eixos em sentidos horizontais e verticais. E esses eixos são sistemas de estruturação. Como, por exemplo, uma parede envidraçada, é comum você ter montantes e perfis metálicos que vão sustentar aquela parte de painéis envidraçados. Então, todas as paredes cortinas é porque ela tem a inserção de elementos de estruturação em sentidos verticais e horizontais, ou cruzados, ou enfim, dependendo desses dois sentidos. Enquanto a parede básica nada mais é que a parede que ela tem várias camadas, porém elas são todas unificadas. Né? Ela compõe um elemento em conjunto, como todo. E aí você não vê, quem está por fora ou por dentro acaba não vendo o que tem dentro das camadas. Né? O importante é que ela venha o tijolo, vem o emboço, o reboco, e depois sim a massa acrílica ou a tintura, enfim. Então, as paredes básicas, vocês sempre vão lembrar situações como paredes de alvenaria convencional, ou em bloco, ou de gesso, enfim. Né? Então, sabendo disso, a gente vai pegar aqui uma parede de 15 centímetros, convencional mesmo, com bloco cerâmico, emboço e tinta. Né? E diante disso, antes de você sair criando paredes, é importante já você configurar essas paredes para que depois você não precisa ter esse trabalho de estar selecionando parede por parede e configurando cada uma. Então, como eu já sei que todas as paredes da casa serão essa de alvenaria convencional, eu já determino aqui, eu gosto de trabalhar a linha central do núcleo, porque elas vão ser criadas em sentido central e não por meio de uma linha ou de uma centralidade ou de uma linha paralela. E restrição da base, ou seja, onde ela vai iniciar, vai começar mesmo do nível térreo e vai ter uma restrição, eu gosto de não colocar conectado, porque depois se eu quiser controlar essa parede para abaixar ou ter um tamanho menor do que o que vai conectar lá no próximo nível, eu consigo controlar. Então, eu sempre gosto de trabalhar as alvenarias de vedações com uma restrição não conectada. E aí determino o pé direito. Como nesta casa a gente vai colocar vigas, né, de amarrações, as vigas que vão estruturar o telhado e simplesmente conectar com os pilares, eu já gosto então de determinar que as vedações elas vão tocar nessas vigas, até porque o intuito desse sobradinho, dessa casa que a gente vai fazer, ela tem o intuito de que as vigas se tornam aparentes. Então, diante disso, sabendo que o nosso nível lá na primeira aula foi determinado de um pé esquerdo de 3 metros, a gente vai determinar uma altura para essas vedações de 2,70. Vamos aqui a modo grosso que essas vigas de amarrações vão ficar a 30 centímetros. Né? Então, 30 centímetros menos 3, nós temos uma vedação de 2,70. Então, feito isso, agora eu construo, né? Eu faço o desenho que representa essas paredes, como elas vão se comportar. Então, como eu falei antes, lembrando aqui, a figura lembra um retângulo a modo grosso, eu venho aqui no meu Revit e já aciono essa ferramenta por meio de retângulo, ao invés de criar ponto por ponto, ou seja, um ponto de uma parede e assim por diante, que tenho mais trabalho. Então, pego o retângulo e jogo aqui um retângulozão aleatório, não precisa já sob medidas. Por quê? Porque com isso eu já sei que no meu limite a primeira parede vai ficar fixada, então eu já seleciono essa parede e é habilitada a ferramenta alinhar, então você pode dar uma L que a ferramenta já é acionada e aí você clica na linha de afastamento e gruda a face da parede e aí você consegue alinhar.
Da mesma forma, na lateral aqui do lote, que a própria parede da casa é alinhada ao nível do lote aqui, da linha lateral do lote. Então, eu clico na linha referência e puxo na linha de face da parede para ficar fixado da mesma forma do outro lado. Então, a gente já sabe que daqui até aqui nós temos 10,5, então 15 de cada parede com 10,35 dá 10,5. E a outra parede, como a gente já sabe a distância de uma a outra, que é 7 metros, por dentro, né, eu coloco 7 e dou um Enter aqui na cota provisória, que quando eu seleciono uma parede, ela me dá. Então, o importante é selecionar na parede de cima, porque se eu selecionar nesta, a parede que vai mover a distância aqui colocado é esta e não essa daqui. Então, eu sempre tenho que estar atento na parede que eu estou selecionando para me saber quais delas eu vou estar movimentando, ok? Então, configurei o retângulo, ficou 7 por 10,5. Diante disso, eu agora faço as paredes internas. Se vocês verem aqui no nosso desenho, nós temos uma parede aqui mais ou menos nessa distância aqui para colocar essa escada. Se eu não me engano, ela é 1,5 de distância dessa parede da lateral para se tornar o banheiro. Após isso, nós temos outra parede onde vai separar setor de serviço com garagem a 5,80 da outra parede. E uma parede bem no meio, dividindo no sentido horizontal entre 4 metros para 3 metros. Então, vendo isso, eu venho aqui, ó, seleciono novamente a parede, ferramenta parede. Tudo que você já configurou antes já está tudo pré-estabelecido, então não preciso fazer novamente. A parede, para confirmar, é essa mesmo de 15 centímetros. E aí, ó, eu posso criar, agora sim, quando não preciso mais daquela ferramenta de retângulo, né? Eu posso criar de ponto a ponto e já me dá outra parede. Eu tenho mais ou menos uma aqui para se tornar o banheiro e eu clico aleatoriamente outra no centro aqui para criar aquela divisão entre a garagem e o setor de serviço. Dou um ESC para sair da ferramenta e agora eu simplesmente estabeleço as cotas. Ó, vou querer mover essa parede porque essa aqui já está no lugar certo. Então, pego a cota dela aqui, ó, e dou 1,50, que é a distância que o banheiro ficou estabelecido. Essa parede que fica dividindo, né, a garagem da lavanderia, eu coloco aqui nessa cota aqui, ó, lembrando que essa cota de 5,80 começa a partir do vão da face interna da parede para dentro. Então, eu venho aqui, só coloquei essa bolinha aqui, ó, movimento onde você quer que ela fique pegando a distância. E aí você dá um 5,8, que é a distância lá que foi estabelecida. E aí você tem já toda a estrutura de vedação daquela planta onde faz aquela amarração de ambientes pré-estabelecida. Viram como é simples? É uma situação muito prática, não tem muita dificuldade nessa hora de fazer a parte de vedações. Desde que você tenha um croquis em mãos, você já consegue ser muito mais prático no Revit para se tornar modelado e também ter essa possível pré-planta, né, de ambientes pré-estabelecido. Se você vir aqui na vista 3D, abrindo duas vezes aqui, ó, clicando duas vezes, você já tem as paredes levantadas. Então, percebam que é muito prático na hora de fazer essa situação. Tranquilo? Então, essa é a primeira parte dessa segunda etapa, né, da construção, da modelagem, e aí depois iremos partir para o segundo ponto dessa segunda parte, que seria a inserção de esquadrias, né? E juntamente com amarrações de pisos. Tranquilo que a gente tem que começar a dar a base desse nível térreo, onde vai ficar o piso do banheiro, o piso do setor social, da garagem, etc. e tal. Tranquilo?